Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, irmãs, eu quero aqui responder uma pergunta bastante interessante e intrigante ao mesmo tempo, né? E no final do vídeo, da resposta do comentário, eu vou citar aqui uma experiência pessoal. Eu achei que eu nunca fosse falar sobre isso aqui, mas como foi a pergunta da irmã, eu quero aqui, né, falar sobre esse tema, que é um tema que a irmã perguntou. Eu vou ler o comentário dela e vou citar alguns textos bíblicos também, porque o manual nosso deve ser a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu vou ler aqui, daqui a pouquinho, aqui o comentário da nossa irmã, vou abrir aqui o comentário dela. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Quero ler aqui um comentário de uma irmã. Quero já começar essa sessão aqui de vídeos, né? Eu já vou logo aqui por esse comentário, por esse tema aqui, porque é um tema, assim, bastante extenso, né? E eu quero aqui começar, né, por esse comentário da Alessandra. A irmã Alessandra no vídeo 1370, Alessandra Fontana, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe, obrigado pelo seu comentário. E, irmãs, olha, eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei, eu quero aqui compartilhar com vocês. Não sou a dona da razão, mas eu estou aqui, né, aprendendo muito também com vocês e mais ainda nós aprendemos com o nosso mestre maior, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, é Ele que também nos ensina e nos guia toda a verdade, amém? E no final aqui eu vou citar, eu vou ler o comentário, vou citar alguns textos bíblicos, e eu vou citar uma experiência pessoal que eu já passei algumas vezes, então vamos lá. A Alessandra Fontana, no vídeo 1370, ela fala assim: A paz do Senhor Jesus, irmã Raquel, paz do Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta acerca de libertação. Dúvida sincera, se puder esclarecer, agradeço muito. Pode ser que mais membros do canal também tenham essa dúvida. Na igreja que estou congregando, depois da palavra, o pastor faz oração de libertação. Tipo como se diz oração forte de expulsar demônio. E assim várias pessoas caem no chão quando ele põe a mão ou assopra. Mas percebi que são sempre as mesmas pessoas que caem. E outra coisa, algumas pessoas vêm, caem e nunca mais voltam. Então gostaria de saber se essa prática seria um tipo de uma forma de libertação eficiente ou não seria perigoso pelo risco de sempre estarem caindo, sendo libertas e caindo de novo? Dúvida sincera, irmã Raquel. Sei que a irmã irá responder. Oh, Jesus, ajuda aqui, mas vamos lá. Com temor a Deus, pois tem sido muito usado em vários temas. Agradeço a paz. Estou morando fora do país, mas sei que no Brasil acontece em muitas igrejas também, é verdade. Irmã Alessandra, aqui no Brasil, ela está fora do Brasil, viu, irmãs? Aqui no Brasil tem muitas igrejas, sobretudo do movimento neopentecostal, acontece muito isso, viu? Aqui onde eu moro, graças a Deus, tem muitas igrejas, né? E eu falo graças a Deus porque é uma bênção, né? E tem igrejas que têm essas manifestações, mas eu vou aqui tópico por tópico no seu comentário. Esse vídeo aqui é só para responder o comentário da irmã, porque esse assunto é um assunto bem extenso, que tem várias vertentes, então eu só vou responder esse tipo de comentário aqui nesse vídeo. Ela fala aqui, ó, primeira coisa, ela fala:
Gostaria de fazer uma pergunta acerca de libertação. Bom, libertação, irmãs e irmãos que estão aqui assistindo esse vídeo, a libertação, ela é um processo contínuo. Sempre existe algo que nós precisamos nos libertar, tá? A libertação, juntamente com a caminhada cristã e o processo de conversão, que também é um processo diário, a cada dia nós nos convertemos, nós nos libertamos. Libertamos de quê, irmã Raquel? Libertamos de hábitos ruins, nos libertamos de pensamentos ruins, nos libertamos de sentimentos que às vezes a gente não sabe nem de onde que veio esses sentimentos. E na oração, no jejum, Deus vai lá atrás, às vezes na infância, na adolescência, uma palavra que ouviu, uma maldição, uma porta, uma palavra que você ouviu e aquilo entrou e te aprisiona a alma. Então o processo de libertação é um processo contínuo, é um processo diário, é um processo, quanto mais você busca o Senhor, mais você vai se libertando de traumas, de carências, de certas situações que você nem entende por que você é daquela forma. Pasmem todas vocês. Você nem sabe por que você é daquela forma. Por exemplo, eu não sabia por que eu me sentia mal aqui dentro da minha casa. Aquilo foi uma libertação. Então, essa libertação, até enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo santificados, buscando a santificação ao Senhor. E Deus automaticamente ele vai nos libertando através da lavagem da água da palavra, tá? Vou mostrar aqui minha Bíblia. A lavagem da palavra e a oração e o jejum, que é fundamental. Em se falando de libertação, agora tem aquele outro tópico que eu não sei se foi esse que a irmã quis dizer, que é você expulsar devido a uma manifestação maligna, ali a pessoa incorporar espíritos malignos, e ali a pessoa mandar embora. É um pouco perigoso isso, viu, irmãs? Porque a Bíblia diz que quando um espírito imundo ele sai do corpo, se ele encontrar a casa vazia, ele volta com mais 7 piores. E ali o último estado daquele homem, daquela pessoa, é pior do que o início. Quando se expulsa um demônio de uma pessoa, manda embora o espírito maligno, nós precisamos cuidar daquela pessoa, discipular aquela pessoa, estar ali do lado daquela pessoa, acompanhar mesmo, acompanhar nas consagrações, leitura bíblica, tá ali tirando dúvidas, para que cada vez mais ela venha ser cheia da presença de Deus e do Espírito Santo e aquele mal vai embora, viu? Brechas que às vezes a pessoa dava, legalidades que ela não venha dar mais. Então, irmãs, a casa vazia ela precisa ser cheia. Então, eu creio que esse assunto de libertação, eu creio aqui que eu consegui mais ou menos esclarecer aqui nesse sentido de libertação. Viu que libertação é algo assim muito extenso, né? Muito extenso. Aqui ela fala, dúvida sincera, se puder esclarecer muito, pode ser membro do canal, sim. Aí ela fala que ela congrega em uma igreja onde há essa manifestação do cair, né? Depois da palavra, depois da pregação, ótimo. Igreja que tem palavra de Deus, que tem pregação, é uma igreja muito, muito boa, muito excelente, viu? Mas Raquel, o que é uma igreja boa? Uma igreja boa é uma igreja que tem pregação de palavra, é uma igreja que tem estudo bíblico, é uma igreja que tem escola bíblica dominical. Fuja de igrejas que não têm escola bíblica dominical. Mas Raquel, na minha igreja não tem escola dominical, mas tem um estudo bíblico. O pastor lá, uma vez por semana, ele dá um estudo bíblico. Lá não tem escola dominical. Mas uma vez na semana, ele dá lá o estudo bíblico. Aí sim. Viu, irmãs? Agora sim. Por quê? Porque as ovelhas, as pessoas precisam ser alimentadas com a palavra, ter um alimento sólido, ter um alimento robustecido, um alimento nutrido. As ovelhas, os irmãos e as irmãs
Precisa ter, irmãs, alimento da palavra. Não é com achismos, com essas guloseimas que tem aqui na internet, que são muitas guloseimas, né? Eis que te digo, eis que não sei, são guloseimas, é a palavra de Deus, mas é aquele algo rápido. Mas a sã doutrina, a palavra mesmo que liberta, os tópicos, você esmiuçar e ensinar, e isso dá trabalho, viu, irmãs? Então, assim, ela falou que tem pregação de palavra, ótimo. Aí o pastor faz oração de libertação. Sim, tipo como se diz, oração forte. Irmãs, outra coisa, toda oração é forte. Existem orações que a autoridade, ela está em quem faz a oração. A autoridade não está no grito. Tô falando aqui para todos, viu, irmãs? A autoridade na oração, primeiro, Deus. Peraí, deixa aqui para eu não me perder. Toda oração é forte. Agora, existem pessoas que colocam mais ênfase na oração, que nem sempre aquela ênfase na oração demanda poder e autoridade. Porque a tônica não é na força da voz, mas é na força do Espírito, na intimidade, na consagração, no poder do Espírito teu, alinhado com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais você cultiva a unção, anda em santidade, se aparta da aparência do mal, cuida dos seus olhos, cuida da sua boca, cuida de fechar as brechas, ler a palavra, tá? Na santificação, maior autoridade você terá no mundo espiritual para ter poder no mundo espiritual. Por isso que eu falo aqui, irmãs, pequenas brechas, mentiras, isso mina a autoridade espiritual. Então eu entendo que talvez a irmã queira dizer que ele, né, o obreiro, né, esse líder, ele coloca uma ênfase na oração. Acho que é isso que ela quer dizer. Mas toda oração é forte, seja uma oração enfática ou a oração, como eu tô falando aqui, né? Como eu tô falando aqui. Agora, para você se posicionar, eu mando e eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, ó, tô botando mais ênfase, que esse espírito maligno bata em retirada. Você põe um pouco mais de ênfase, mas muitas das vezes, viu, irmãs, não é no grito, não é na força, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E outra coisa, irmãs, a unção, ela está em quem carrega, não está na força do grito. Você perceba assim, eu tô falando aqui para todos, viu? Eu tô indo aqui por tópicos para eu não me perder, senão fica a maior bagunça. Eu não fiz aqui um esboço, mas perceba que um homem tinha o seu filho, diz a palavra do Senhor, que ele se debatia no chão. Os discípulos foram lá, se eu não me engano, acho que é Marcos 9. Os discípulos foram lá e não conseguiram expulsá-lo. E ali, e eles falaram no nome de Jesus. Só falar no nome de Jesus não basta, irmãs. Pasmem todos vocês. Os discípulos foram lá, por isso que é sério, irmãs, é sério. Leva a sério tua vida com Deus, viu? Leva a sério. E eles falaram no nome de Jesus e eles não foram embora. E ali Jesus chega, e aí? E ali o homem vai falar, ó, eles tentaram, não conseguiram. E ali Jesus vai falar, a caixa de demônio que sai com jejum e oração. Por isso a importância do jejum, que o jejum, ele lhe dá uma autoridade, um poder a mais. E quem fala, o poder está na palavra, de quem fala também, viu, irmãs? Não adianta falar, sai em nome de Jesus, se você não tem uma vida consagrada, né? Se você não tem unção, se você não carrega a presença de Deus, se você não tem autoridade no mundo espiritual. Quando você tem autoridade no mundo espiritual, os espíritos imundos, eles batem retirada. Então, toda oração é forte, viu? Seja de uma senhorinha de 90 anos e de qualquer pessoa. Aí ela fala que assim as pessoas caem no chão. Mas, vamos aqui.
Vamos abrir aqui, falar sobre diversos pontos de vista. Esse é um assunto difícil, tá? Vamos lá. As pessoas caem. Bom, eu conheço um Deus que não derruba ninguém, pelo contrário, ele levanta, ele ergue. Ergue do monturo necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Deus não derruba ninguém, Deus levanta, Deus ergue. Tem um versículo inventado que as pessoas inventaram que o cair do homem e o levantar é de Deus. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor não deixará prostrado. Se eu não me engano, acho que é Provérbios. 7 vezes cairá o justo, mas Deus não deixará prostrado. Os Salmos, esse versículo existe, viu, irmãs? No entanto, eu conheço um Deus que levanta. O nosso Deus que nós servimos é um Deus que levanta. É um Deus que põe o ser humano de pé, que levanta o ser humano. Porém, existem alguns versículos bíblicos que falam que algumas pessoas, e no final desse vídeo eu vou citar a minha experiência pessoal, que tiveram manifestações dessa forma. Ela fala aqui, ó, que algumas pessoas caíram, outras vão, outras não voltam. Mas vamos lá agora para a palavra de Deus. Repito, o Deus que nós servimos é um Deus que levanta seus filhos. Deus não derruba ninguém, ele levanta, ele tem prazer de colocar o ser humano, a criação dele de pé. No entanto, viu, irmãs, existem alguns versículos bíblicos que falam acerca de cair. Esse é um assunto polêmico, mas vamos para a palavra de Deus, né? Algumas situações em que aconteceram isso, um fato muito conhecido eu quero falar aqui. Eu vou citar alguns textos bíblicos, viu, irmãs? Daniel, no capítulo 10, no versículo 9, vai dizer que Daniel caiu sobre seu rosto num profundo sono, tá? A presença de Deus, irmãs, ela é muito forte, tá? Antes de citar aqui mais outras referências, a presença de Deus, ela é muito forte. A nossa natureza humana terrena, a nossa carne, o nosso corpo terreno, ele muitas das vezes ele não suporta devido ao pecado, ao inato mal que ainda tem em cada um de nós, né? Nós já nascemos em delitos e pecados. E o nosso grande desafio enquanto estivermos aqui é dominar essa natureza terrena caída através da alimentação do governo do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mas antes de falar sobre a presença, né, e citar o meu relato pessoal, minha experiência sobre isso, Daniel 10:9, Daniel ele caiu sobre seu rosto num profundo sono. É sabido da amada igreja que Daniel, por diversas vezes, ele jejuava. Aliás, ele começa seu livro, Daniel capítulo 1, já falando sobre um propósito ali de 21 dias, que ele resolveu não se contaminar com as iguarias. Então ele já começa ali com um propósito, ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum, e além dele ser também um profeta, viu, irmãs? Então, em algumas nuances, sobretudo aqui Daniel 10:9, fala que ele caiu o seu rosto num profundo sono. Lá em Levítico 9:24, o povo inteiro caiu sobre suas faces diante da glória de Deus, né? O próprio Moisés, quando ele entrava lá na tenda para falar com Deus, ele voltava, devido ao resplandecer do seu rosto, com uma glória muito grande, irmãs, com uma glória ali muito grande, que ele tinha que usar um véu. Mas esse texto aqui de Levítico 9:24, aqueles estavam na tenda da congregação, e diz também que eles caíram da glória de Deus, né? Caíram sobre suas faces diante da glória de Deus. Lá em Juízes 13:20, Manoá e sua mulher, ao ver um anjo, caíram em terra sobre seus rostos. A pessoa não resiste, né? Nós, seres humanos,
não conseguimos resistir devido a uma presença de santidade, né? Me lembra aqui de Isaías que vai falar, quando ele viu, né, os querubins, ele só viu a aba, a orla da veste de Deus, e ele viu os querubins, né? Os serafins voavam acima dele, corrigindo, não eram os querubins, eram os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ele teve a consciência do seu pecado, tamanha glória. Mas aqui, ó, Manoá e sua mulher, ao ver um anjo, caíram em terra. Juízes 13:20. 1 Reis 18:39, o povo inteiro caiu novamente. 1 Reis, esse aqui foi um duelo, né, uma situação onde Elias e os profetas de Baal, onde Deus mandou fogo e lambeu ali todo aquela água que estava ali no rego, e ali diante dessa manifestação o povo caiu, né? 1 Reis 18:39. Em Mateus 17:6, os discípulos na transfiguração caíram sobre seus rostos, ou seus rostos, né? Os discípulos na transfiguração, que foi ali onde Jesus ele apareceu com vestes resplandecentes, e os 3 que estavam ali com ele, que eram 3, né? Eram 3. Deus, outra coisa, viu, irmãs? A manifestação de Deus não foi para os 12, não, foi somente para 3. Poucos têm esse privilégio, viu, irmãs? Poucos têm esse privilégio. Então, assim, eles caíram também. Mateus 28:4, os guardas que crucificaram Jesus ficaram como mortos. Os soldados, né, que foram prender Jesus caíram em terra. Isso em João 18, do 4 ao 6. Saulo, irmãs, Saulo caindo em terra, ficou tremendo e atônito. Atos 9, versículo 4 e 6. Mas esse daqui de Atos é forte. Ele caiu, a Bíblia diz que caindo em terra. E ele, se estremeceu, não sabe se ele estava em um cavalo, se ele estava... Enfim, mas ele caiu em terra. E ali ele ficou tremendo e atônito. E ele falou, Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Então, Apocalipse 1:17, o apóstolo João caiu como morto ao ver Cristo glorificado. Então, irmãs, ninguém consegue resistir à presença de Deus, porque ela é muito forte, tamanha a santidade. E na nossa humanidade, que é pequena, que é limitada, que é caída, não suporta tamanha glória. E finalizando esse vídeo que ficou muito longo, eu já tive experiências de estar na igreja, tá, irmãs? 1, 2 vezes, 3 vezes, não é sempre, onde o ministério de louvor estava louvando, e um louvor muito ungido, um louvor muito consagrado. E nesse louvor, viu, irmãs, eu não consegui ficar em pé. Eu me assentei, né? Raquel, você caiu? Não, irmãs, eu não caí. Mas devido às vozes, devido ali... E outra coisa, não foi emocional, não foi emocionalismo. Mas eu já senti assim, claro, 2 vezes, 3 vezes no máximo. O ministério de louvor, louvar. E a glória ser tão grande ali naquele lugar, e as minhas pernas bambearem, né? E eu não consegui ficar de pé, eu sentei no banco, tá? Eu sentei porque eu não conseguia, minhas pernas começaram a tremer, tá, irmãs? Com o ministério de louvor. E ali, irmãs, a manifestação na igreja, mas eu... 2 ou 3 vezes, né? Umas 3 vezes, eu tive que me assentar no banco, porque se eu ficar, não aguentar mesmo, minhas pernas tremerem, meus pés tremerem, eu não consegui ficar ali de pé, eu me assentar. Senhor, me ajuda aqui, Jesus, e ali eu me assentar, mas eu estava consciente, sabe onde eu estava, era a presença de Deus. Então, assim, é necessário e se faz pertinente ter muito cuidado, viu?
Eu tenho muito cuidado, viu, irmãs? Então, assim, há uma atenuante. Tem pessoas que caem, mas eu fico me perguntando, houve alguma mudança na vida dessa pessoa? Por que essa pessoa caiu? Enquanto ela estava caída? São perguntas, né, que nós fazemos, eu me faço. A pessoa caiu ali, né? A pessoa caiu, né? A pessoa caiu. O que aconteceu ali quando caiu? A pessoa foi elevada em algum, em algum lugar? A pessoa teve alguma experiência, alguma revelação divina, né? Quem sabe eu trago aqui, né, experiências de pessoas que já caíram para compartilhar para nós. Então, que o Senhor nos ajude. Eu espero ter ajudado, né? Porque a palavra de Deus também diz aqui várias manifestações como essa. Então precisamos ter muito cuidado. É olhar, observar, avaliar e guardar para nós, né? Existem coisas que você ali não pode duvidar, né? Eu já cometi esse erro de duvidar uma vez e ali Deus tratou comigo. Foi uma outra experiência que não foi essa. Mas que Deus nos ajude, né? E cada um, viu, irmãs? Cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.